Então vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Vamos ler o verso, a partir do versículo 22 até o 24. E nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, estar analisando um pouquinho sobre esse tema, a prática da palavra. Então diz assim a palavra, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão na palavra. Pai, nós precisamos que Teu Espírito lance luz sobre essas verdades. Abre o nosso entendimento, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para vermos além da letra a Ti, Senhor. Pai, que esse tempo não seja mais um tempo de apenas um conhecimento bíblico, mas que tenhamos a unção do Teu Espírito e a manifestação da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que Tu se manifesta a nós pela Tua palavra, por isso, Pai, nós confiamos a Ti esse tempo, cuida deste ambiente também, não permita que as nossas mentes se distraiam daquilo que vai ser dito e que Teu Espírito Santo, Pai, impregne essas verdades de uma maneira que elas jamais saiam dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, se nós analisarmos de uma forma bem acurada, nós iremos perceber que, de uma forma geral, a igreja brasileira ela está muito distante de uma vida prática na palavra. Claro que nós vamos analisar aqui pelo menos um item que concerne a manifestação de Deus em nós e por que muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. E também existem muitas pessoas que têm um desejo muito grande em praticar a palavra de Deus, mas elas não conseguem, muitas vezes porque ainda falta-lhe uma experiência real de regeneração, ou como nós conhecemos que é de novo nascimento. Ninguém consegue obedecer às Escrituras na força da sua carne, por isso que verdadeiramente para que nós possamos então praticar a palavra, se faz necessário uma experiência real de novo nascimento. Todos nós muitas vezes até sabemos o que é o novo nascimento. Novo nascimento é uma troca de coração. E a crucificação da velha vida adâmica, pecaminosa, com Cristo na cruz. Como foi lido aqui, Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Romanos 6,7 diz assim, que aquele que está morto, ou quem morreu, justificado está do pecado. Porque Deus, Ele é justo, Ele não pode salvar o pecador se a justiça de Deus não for cumprida no pecador. Então nós sabemos que o salário do pecado é a morte e que há sobre nós um vírus chamado morte. A palavra diz que quando Adão pecou, todos pecamos em Adão. Então, quando Adão desobedeceu ao Senhor, a morte, o pecado entrou no homem. Romanos 5,12 vai dizer claramente que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, a nossa carência, em primeiro lugar, é da presença de Deus em nós. E para isso, Ele tem que remover o pecado. Mas graças ao Senhor, que quando Cristo se fez carne, Ele veio trazer Deus até nós, como Cordeiro de Deus, Ele tirou o nosso pecado. A obra na cruz já foi realizada há mais de 2000 anos atrás. Então, para que alguém ganhe uma experiência, ela precisa de crer que foi atraída no corpo de Cristo,
foi crucificada junto com Cristo. Jesus não apenas morreu no nosso lugar, mas Ele nos fez participantes da sua morte. Como está escrito em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu tenho que crer que nesse todos está inserido o meu nome, porque quando Adão pecou, todos pecaram em Adão, e o meu nome está no todos. Romanos 3,23 vai dizer o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Cristo veio, realizou uma obra plena e perfeita, nos incluiu na sua morte, e também, se nós morremos com Cristo, participamos também da sua ressurreição. A palavra fala em Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que maravilha que a palavra nos mostra para nós. Uma vez que cremos, que morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, a partir deste ponto acontece algo maravilhoso. Quando o Senhor foi glorificado, exaltado à destra do Pai, Ele recebeu a promessa do Espírito e derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, tudo que é divino veio para nós na pessoa do Espírito. O Cristo glorificado veio para dentro de nós pela fé. Agora, irmãos, para que nós então venhamos a praticar a palavra de Deus, é a partir da nossa regeneração. Agora, nenhum de nós aqui temos habilidade e capacidade para praticar a palavra. Então, vocês se lembram lá de Ezequiel 36, versículo 27, o 26 fala da troca de coração. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós coração de pedra, colocarei um coração de carne. E no versículo 27 diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus juízos, observeis os meus estatutos e os pratiqueis. Então, é a pessoa do Espírito habitando em nós que vai nos habilitar a praticar a palavra de Deus. Mas para isso, irmãos, uma coisa aqui vale a pena nós frisarmos, que Ele não vai se manifestar e nem habilitar alguém que de fato não o deseje, não o queira. Irmãos, o que de fato o mundo aí fora quer ver na igreja é uma prática da palavra. Não é tão somente você ler as escrituras, é fundamental que nós lemos a Bíblia, mas, irmãos, você tem percebido se há uma prática genuína na sua vida? Porque, irmãos, a Bíblia não é apenas um livro lido, a Bíblia, ela nos lê. Então, o mundo aí fora, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Então, essa carta de Cristo é o próprio Cristo, é como que uma Bíblia encadernada em pele. É como, mais ou menos, para vocês compreenderem, nós somos uma Bíblia ambulante. Mas a vida da Bíblia, a realidade da Bíblia é o próprio Cristo que habita dentro de nós. Então o mundo aí fora, eles não estão preocupados o quanto que nós louvamos bem, o quanto que nós pregamos bem, o quanto que nós devolvemos os dízimos. O mundo aí fora fará uma leitura da nossa vida de alto a baixo para verificar se de fato aquilo que nós proferimos, nós estamos vivendo em realidade espiritual. Entende, irmãos? Aqui mesmo em Tiago, se você virar aqui a palavra, você vai perceber no versículo 12 que diz assim, olha: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes nós temos um discurso muito bom, mas o nosso proceder tem sido à altura do nosso falar. Queridos, nós vamos tratar aqui de alguns aspectos práticos naquilo que concerne a uma vida prática da palavra. Vocês sabem, quando o Espírito Santo veio para dentro de nós, Romanos 5,5 fala que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Já temos o Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito veio para falar de tudo aquilo que Cristo é e fez por cada um de nós, em realidade espiritual. Nós sabemos também, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 8, que o amor de Deus está em Cristo. Cristo está em nós. Então vamos começar com aquela primeira prática. Tão linda, tão maravilhosa, isso tem que ser praticado, em primeiro lugar, entre nós, os irmãos. E aqui vou dizer algo para vocês muito importante, o quão fundamental é a reunião da igreja. Tão fundamental. Porque é nesses momentos preciosos que nós podemos, então, servirmos uns aos outros, praticando. A prática começa na nossa casa. A casa de Deus é eu e você. Nós somos habitação de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. Você já parou para pensar o que isso significa, irmãos? Que tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é celestial habita em mim e habita em você, se de fato você creu. Então nós temos toda a suficiência de Deus dentro de nós. A palavra fala lá em Colossenses 1:9 que na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tudo que é celestial, tudo que é divino habita em Cristo e Cristo habita em nós. Irmãos, mas existe um grande problema, é uma coisa chamada distração. Quando nós nos distraímos do cabeça que é Cristo, nós vamos começar a perder o interesse em desejarmos alimentar dele, da sua palavra, porque o reflexo de uma vida cristã autêntica é uma vida frutuosa em casa com os nossos familiares. Hoje a gente percebe que em muitos lares perdeu aquele culto familiar, porque é uma correria, não é isso que Satanás exatamente quer nos distrair. Hoje o marido almoça 11 horas, a esposa 1 hora, os filhos não têm hora para comer. Irmãos, nós temos que orar ao Pai para que Ele traga direção no nosso lar, para que haja pelo menos um tempo, uma refeição, para nós desfrutarmos juntos e estarmos ali também, abrimos as Escrituras para ler um trechinho e buscarmos a direção do Senhor e agradecermos ao Senhor e orar um pelos outros. Isto vai refletir aqui na comunidade, porque o nosso amor ele vai aumentar, o amor de Deus que está em nós, ele vai aumentar. À medida que Cristo vai crescendo, o amor de Deus vai aumentando em cada um de nós. Isso é maravilhoso. Agora, meus queridos irmãos, nós verdadeiramente temos praticado uma vida de amor para com o nosso próximo. Nós verdadeiramente amamos os irmãos. Queridos, o primeiro fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Vamos começar aqui com o amor. Eu sei que estive ministrando em algumas comunidades e eu acho isso uma hipocrisia o que eles fazem. Às vezes o líder está ministrando e antes de ministrar fala assim, olha para o seu irmão que está do teu lado e diz que você ama ele. Talvez você nem conheça aquele irmão, talvez você conheça, mas talvez você não o ama. Para a gente amar tem que conviver juntos. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Não adianta falar da boca para fora. E que hoje em dia, irmãos, que a grande maioria dos cristãos estão vivendo um cristianismo da boca para fora, sem a realidade espiritual. Percebe, irmãos? Por isso que há muitos ciúmes. Você sabe por que nós vemos tantos defeitos nos irmãos? Porque nós não praticamos o amor. Irmãos, quando o Senhor olha para a vida da igreja, para nós, o corpo de Cristo, como que Ele contempla-nos? Como que Deus, o Pai, contempla a sua igreja? Deixa eu explicar para vocês aqui. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio, então, teve aquela visão que mandou chamar Pedro, e Pedro estava orando 3 horas da tarde, então ele teve uma linda visão daqueles lençol de 4 pontas que estava baixando, e ali tinha animais, répteis, quadrúpedes, toda espécie de animais. Então o Senhor disse para Pedro, naquela visão, Pedro, mata e come. Pedro disse, não, Senhor,
jamais entrou na minha boca coisa comum ou impura. Lembra o que o Senhor disse para Pedro? Pedro, nunca torne comum aquilo que Deus purificou. Irmãos, a reunião da igreja não é algo comum, porque eu e você, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. A palavra fala, em 1 Pedro 2, versículo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós pertencemos a Ele, nós não somos apenas evangélicos, nós somos cristãos, santos, filhos de Deus em Cristo. Eu tenho dito que dificilmente vai entrar um evangélico lá na glória, que vai entrar é filho de Deus, é santo. Hebreus 12, 14 fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é crente ou você é um santo? Temos que avaliar isso aos pés do Senhor, irmãos, porque há uma urgência da parte do Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós não amarmos os nossos irmãos, a quem nós estamos vendo, fica muito difícil nós dissermos ao Senhor que o amamos. Seria uma hipocrisia. Então, se você ama o seu irmão, você ama ao Senhor. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus e odeio a seu irmão. É mentiroso. Se nós não amamos o nosso irmão se nós não amamos os irmãos a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Porque se Cristo é a vida do irmão, e Cristo é a minha vida, eu estou amando o irmão, estou amando consequentemente ao meu Pai Celestial. Então eu vou desenvolver uma comunhão com o Pai, no meu recinto secreto, portas fechadas, eu e Ele. Então esse amor vai aumentar e vai refletir aqui na vida dos irmãos. Eu amando o irmão, eu vou orar pelos irmãos. O apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação com a vida da igreja, do corpo de Cristo. Ele disse que passava noites orando nominalmente por cada um dos irmãos. Por que Paulo fazia isso? Porque Paulo tinha um amor ardente pelos irmãos. Então você não é mais uma pessoa comum, você é um homem ou mulher que foi separada pelo Senhor para servir ao Senhor, e o serviço começa aqui, irmãos, amando os irmãos. Você vê nas cartas de Paulo, Pedro, procurar numa boa, aquele negócio, como é que fala? Falou na memória agora. Você pega lá, você procura amai-vos uns aos outros, servir uns aos outros. Você vai ficar impressionado com quantas vezes tem uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Deus, o Pai, Ele amou tanto o Filho, e o Filho sempre foi o amado do Pai. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Mas Cristo, Ele precisava de um receptáculo para que então Ele pudesse depositar o seu amor, se deliciar em nós. Estão me compreendendo, irmãos? Então por isso que temos a igreja, onde o Filho pode então depositar todo o seu amor. E o Pai, quando nos vê de uma forma... A gente sabe, você e eu, nós sabemos que nós temos muitos defeitos. Nós somos pessoas totalmente, às vezes, complexas. Mas o Pai, quando você creu no Senhor Jesus Cristo, naquele sacrifício bendito, Ele não enxerga em você nenhum defeito. Acompanha comigo aqui, meus queridos irmãos, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 27. Efésios 5, 27, para vocês terem uma ideia o que foi realizado em nosso benefício lá no Calvário. Então ele diz assim, Efésios 5, verso 27. O 26 aqui também eu quero ler. No final do 25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que Cristo se entregou pela igreja? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora presta atenção no versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, ou irrepreensível. Essa mesma verdade está naquela linda figura lá em Cântico,
capítulo 4, versículo 7, quando então Salomão chama a sua querida noiva, dizendo que nela não há defeito. Por que Salomão não viu nenhum defeito na Sulamita? Aliás, Sulamita não é o nome dela, ela nasceu ali na região de Sunem, o nome dela é outro que nós não sabemos. Ela é Sulamita porque nasceu naquela região, mas ela é uma figura linda da igreja. Então Salomão amou-a e não viu nenhum defeito nela. Percebe, irmãos? Por quê? Porque Salomão amava a Sulamita. E quando nós amamos os nossos irmãos, nós não iremos enxergar em nossos irmãos nenhum defeito. Sabe por quê, irmãos? Porque 1 Pedro capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar aí, a palavra ela diz assim, uma expressão tão linda aqui do apóstolo. Ele diz assim, olha que versículo impressionante, irmãos, cheio de realidade espiritual. Ele diz assim, 1 Pedro 4, versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso. A palavra intenso aqui, o sentido é veemente. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se você verdadeiramente ganhou uma experiência de regeneração, o amor de Deus foi colocado em seu coração, porque quando Jesus Cristo disse lá em João 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o amor de Deus, Ele nos deu. Ele pediu para nós amarmos, mas para isso, em primeiro lugar, Ele nos capacitou, colocando em nós o espírito de habitação, o espírito que nos capacita. Então nós temos o amor de Deus, o amor agapau, o amor incondicional dentro de nós. Por isso que quando nós amamos os nossos irmãos de uma forma ardente, amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, o grande problema nosso é conhecermos as Escrituras e não praticá-la de uma forma real como Ele pede e como Ele nos habilita. E o Pai nunca vai pedir algo de nós se primeiro Ele não nos suprir, não nos capacitar a isso. Quando Ele diz assim, por exemplo, 1 Pedro 1, 14, 15 e 16, sede santos porque eu sou santo. Quando ele fala sede santos, é a condição que ele nos dá para sermos santos. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis. Mas agora tem a nossa responsabilidade também, é responder àquilo que Ele está fazendo em nós. Estão me compreendendo, irmãos? E desejar para que Ele vá mais fundo em nós. Senão, eu penso que uma das grandes maldições da igreja brasileira nesses últimos dias é a sua superficialidade. A igreja está vivendo uma rasura tremenda. Por quê? Não é por causa do Senhor, irmãos, é por causa de nós mesmos, que somos negligentes em ler a palavra. Quanto tempo essa semana você passou com o Senhor? Numa íntima comunhão com Ele, desfrutando dEle. Irmãos, você pode adentrar o trono da graça, você é convidado a adentrar o trono da graça. Lembra quando Moisés, o Senhor o chamou para subir naquele monte, para dar então ali os mandamentos? Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando ele saiu daquele local, o povo de Israel olhou para ele, como que estava a face de Moisés, irmãos? Estava brilhando, o reflexo da glória de Deus estava ali na sua face. Irmãos, todo irmão e irmã que cultiva uma vida de intimidade com o Senhor, sairá daquele local com uma vida brilhante. Jesus, Ele é a luz do mundo, e essa luz também habita em nós, porque tudo aquilo que é
nele que é divino, que é celestial, toda a plenitude habita em Cristo. Então nós temos tudo na pessoa do Filho. Ele é a luz do mundo, nós temos luz, nós temos amor, nós temos graça, nós temos misericórdia, plenitude de Cristo, algo que o completa. Ele é totalmente completo em si mesmo. Isso traz uma segurança para o nosso coração, porque, irmãos, o amor de Deus por nós, ele é completo. Ele não vai diminuir e nem aumentar. Agora, o amor que ele colocou em nós, que é divino, esse amor vem para o nosso coração em forma de uma semente. Aquela árvore da vida foi plantada em nós. O semeador saiu a semear. Então, ele é o semeador, ele é a semente, ele semeia a si mesmo dentro de nós. Então, essa semente, ela tem que brotar e crescer. Essa semente tem tudo que eu e você nós precisamos para viver uma vida cristã genuína e autêntica. Porque João, ele disse assim, se referindo ao próprio Senhor, porque ele é pleno, em João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Irmãos, para pensar nisso. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Que coisa mais linda, irmãos. E o Senhor, Ele ama tanto a igreja, Ele se entregou por cada um de nós. E sabe o que Ele disse lá em Efésios 1, versículo 22 e 23? Ele disse assim, sem vocês eu não sou completo. Eu e você, nós sabemos que Cristo, Ele é completo, Ele não precisa de nada e nem de ninguém, mas Ele decidiu que sem nós, Ele não seria completo. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, lá em Efésios 1. Depois nós vamos ver aqui um exemplo muito prático de alguém que conhecia as Escrituras, mas não praticava. Efésios capítulo 1, irmãos, vamos ler aqui a partir do versículo 22. Eu queria que você considerasse esse texto aqui, levasse no seu coração para a sua casa e orasse ao Senhor sobre ele, para que Ele então lhe trouxesse mais luz, para que você então descobrisse o quanto que você é amado pelo Senhor. Ele diz assim, então, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, é claro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja, 23, diz assim, a qual é o seu corpo. E o que mais que a igreja é aqui na sequência? A plenitude daquele que a tudo enche. Irmãos, preste atenção. A igreja de Cristo, eu e você, nós somos a plenitude de Cristo. Nós somos aquilo que o completa. Em outras palavras, ele está dizendo assim, sem vocês, eu não sou completo. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Ele sem nós, Ele está dizendo para nós, eu não sou completo, eu preciso de vocês. Que coisa linda, irmãos. E nós sem Ele, nada podemos fazer. Então, queridos, devemos considerar aos pés do Senhor como tem sido a nossa vida prática. Então, começa com o amor, porque o amor tem que ser exercitado em nós, irmãos. Então, eu sei que amar não é fácil, amar é difícil. Quem diz que amar é fácil? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Ele amou, então Ele se doou a nós. Amor é uma doação. Lembra de 1 Coríntios 13, versículo 7? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Quando nós amamos os irmãos, nós iremos servir, emprestar os nossos ombros para ser suporte para os nossos irmãos. E viver uma vida prática, autêntica, genuína, irmãos. Então eu quero ver aqui agora com vocês um exemplo muito prático de um homem que conhecia as Escrituras, que conhecia toda a lei, que pregava a lei, que ensinava a lei, mas não vivia a realidade da lei. Então isso serve, vai servir também para cada um de nós nessa noite aqui hoje. Acompanhe comigo então, irmãos, Lucas capítulo 10. Vamos analisar aqui um
parábola muito conhecida que o Senhor Jesus, ele contou do bom samaritano, a partir do verso 25, e a gente vai analisar aqui de uma forma muito clara, bastante objetiva, muito simples, para que os irmãos então possam compreender, depois meditar e orar e buscar a direção do Senhor. Então no versículo 25 diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: olha o que esse intérprete da lei quis fazer, colocar Jesus à prova. Então ele disse para o Senhor, ele fez uma pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Normalmente, aquelas pessoas que não têm uma revelação da graça, e a graça, irmãos, entenda uma coisa: a graça na nossa vida não é uma graça estática, uma graça que nos acomoda. Eu fui salvo pela graça, estou na glória, eu vivo pela graça. Não é, essa graça não é bíblica. A salvação pela graça é aquela que foi revelada em Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora nós vivemos pela graça, mas uma graça que nos habilita e nos capacita a vivermos um cristianismo autêntico. 1 Coríntios 15:10 vai mostrar exatamente isso. Paulo vai dizer que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, não ele, mas a graça de Deus comigo, uma graça que cooperava com Paulo. Paulo fazia 100%, mas a graça 100%. Porque se você deixar que a graça faz 100%, você vai ficar como um barco à deriva. Você vai remar só com a graça, mas tem a responsabilidade também. Deus tem para nós graça e temos responsabilidade. Então ele vai exercer 100% de graça e vai exigir de nós 100% de responsabilidade. Isso é importante, irmãos. Então, esse intérprete da lei aqui fez uma pergunta: que farei? Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Então, irmãos, vamos prestar bem atenção, que isso aqui tem tudo a ver comigo e com você. A palavra foi escrita para nós, né? Vamos ver a pergunta que Jesus fez para ele: que está escrito na lei? Como interpretas? Você é o intérprete da lei, eu quero ver como que você interpreta a lei. Então a isto ele respondeu. Olha o que ele respondeu para o Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que vocês acham, irmãos? Você acha que ele respondeu, interpretou a lei corretamente ou não? Corretamente, perfeitamente. Então Jesus lhe disse para ele aqui no versículo 28, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Você sabe a lei, você conhece a palavra. Irmãos, muitos, creio que todos nós aqui conhecemos a palavra de Deus, mas, irmão, nós temos verdadeiramente vivido de uma forma prática as Escrituras? Porque se nós não vivermos a palavra de uma forma prática, irmãos, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos enganando a quem? A nós mesmos? A nós mesmos estamos enganando. Se não houver prática, nós estamos enganando não ao Senhor, não aos irmãos, mas a nós mesmos. Então aqui, irmãos, ele sabia interpretar a lei, mas ele não tinha essa prática, ele não tinha isso. E aí, versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ele era tão estúpido que nem sabia quem era o seu próximo. Ele sabia que a lei dizia que era para amar o Senhor e amar o seu próximo. Então ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Irmãos, eu creio que você deve saber quem é o seu próximo. Este amor prático de Deus deve começar no nosso lar, ali com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Aí, se você praticar isso no seu lar, vai refletir aqui entre os irmãos. Aí aquele amor fraternal, porque o Espírito Santo vai identificar aqueles que são do Senhor, aqueles que vivem uma vida prática, estarão unidos, vivenciando este amor de uma forma prática.
não de uma forma hipotética, não uma utopia. Se nós não vivermos essa realidade do amor de Deus, primeiro você tem que experimentar o amor de Deus em Cristo. Muitos não desfrutam, muitos não experimentam o amor de Deus, querem as coisas de Deus. Se você quer as coisas de Deus, você ficará com as coisas de Deus, não com o Deus das coisas. Nós temos que desejar Ele é o amado da nossa alma. Paulo disse algo muito interessante lá em 1 Coríntios 16, versículo 22, vocês se recordam? Ele disse assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Anátema significa maldito. Irmãos, uma pergunta aqui interessante: você ama o Senhor? Você ama a Cristo? Se você ama a Cristo e não ama o seu irmão, tem alguma coisa errada. O que é amar o irmão? É servir o irmão, é abraçar o irmão, é amar o irmão, é identificar os problemas do irmão e não criticar o irmão, mas abraçar o irmão e dizer: olha, você está sofrendo, mas nós estamos juntos nessa, e eu vou orar com você, quero abraçá-lo, nós vamos estar juntos aqui. E no corpo de Cristo ninguém vai padecer necessidade. Se alguém do corpo de Cristo padecer necessidade, não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma igreja acolhedora. Nós vamos ver aqui no bom samaritano. Então, esse intérprete da lei era um mestre, ele não sabia quem era o seu próximo, queria se justificar aqui: quem é meu próximo? Isso é uma estupidez. Se ele sabia a lei e não sabia quem era o seu próximo, irmãos, nós muitas vezes também sabemos tudo de Bíblia, mas cadê a realidade espiritual? Cadê a realidade? E aí, Jesus prosseguiu dizendo, agora essa parábola aqui, irmãos, mexe conosco, porque é como que se ele mostrasse a nossa realidade religiosa. Realidade religiosa não tem nenhum valor para Deus, não. Ele quer realidade espiritual da manifestação da vida de Cristo em nós. Isso é precioso. Então ele disse assim, porque aquele intérprete perguntou para o Senhor: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Irmãos, prestem atenção aqui. Vocês sabem que Jericó é lugar de maldição. Jerusalém era o centro da adoração. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando nós saímos da centralidade de Cristo, vamos colocar assim, veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então aqui cabe uma lição para nós. Todas as vezes que você sai da centralidade de Cristo, você vai cair, você será uma presa fácil para os inimigos da sua alma. Percebe, irmãos? Da centralidade de Cristo. Então ele veio cair na mão de salteadores. Deixou ali semi-morto. Agora, olha o 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. O sacerdote, irmãos, por que ele passou de largo? Ele estava tão ocupado com as coisas do templo, né, que não pôde socorrer aquele caído que estava ali, né? Às vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas, no nosso lar, no nosso trabalho, parece que nós ficamos insensíveis com aquilo que está ocorrendo em nossa volta, aqueles gritos de desespero almáticos que a gente consegue enxergar no semblante de cada homem que não tem Cristo. Irmãos, nós somos tão indiferentes, irmãos, com relação àquilo que estão perdidos, se perdendo cada vez mais. Então aqui ele passou de largo. Agora olha o 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Esse levita aqui, segundo alguns historiadores, estudiosos da palavra, fala que ele era um homem candidato a ser o sacerdote lá do templo, para fazer o trabalho do templo. Então, se o sacerdote passou de largo, eu também não vou ter tempo para socorrer esse caído aqui.
Então a palavra continua dizendo o seguinte: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Irmãos, quem é aquele que se compadece, irmãos? Somente o nosso amado Senhor. Nós vamos nos compadecer porque Ele habita em nós, e se habita em nós, quando vermos qualquer pessoa quebrada, machucada, ferida, nós vamos compadecer, porque é Ele nos usando para amar aquele miserável pecador, como nós fomos um dia. E tem muitos que dizem o seguinte, que nós ainda somos miseráveis. Não somos miseráveis, irmãos. A palavra fala 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta causa o mundo não nos conhece. Eu creio que se você é filho, você não pode dizer que é um miserável. Você é a pessoa mais rica do universo, porque no teu interior habita uma pessoa que é homem e Deus, que é riquíssima em sabedoria, em tudo. Não vou nem pontuar aqui, porque Ele é o nosso tudo. Paulo fala em Colossenses 3,11, no final do versículo: porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Então, tudo que eu preciso está nessa pessoa. Em Cristo eu tenho proteção, em Cristo eu tenho provisão, em Cristo eu tenho amparo. Ele nunca vai nos desamparar, irmãos. Lembra de Hebreus 13,5? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca vos deixarei, de maneira alguma vos desampararei. E por que Ele não vai nos desamparar? Porque Cristo, o Filho, lá na cruz, vocês se recordam, quando o nosso pecado foi colocado em Jesus, o que Ele disse? No momento em que o nosso pecado foi colocado em Cristo, a comunhão com o Pai foi rompida. E Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele desamparou o Filho por minha e por tua causa. Agora o Pai nunca irá lhe desamparar, nem eu, nem a você, porque está escrito: nunca te deixarei, jamais te desampararei, porque o Filho sofreu o meu e o seu desamparo. Nós somos justificados plenamente, então nós temos paz com Deus. E vou mais além: paz com Deus porque fomos justificados. E agora, a paz de Deus, irmãos, Paulo ele escreveu assim, vocês conhecem o texto, Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas súplicas e orações com ações de graça. E depois no versículo 7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Queridos, justificados temos paz com Deus. Agora, a paz de Deus é a nossa realidade. Porque quando Paulo escreveu assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, por quê? Nós vamos ficar ansiosos, mas lembre-se, irmãos, nós temos a paz de Deus. E a paz de Deus, ela excede toda e qualquer tipo de preocupação. Deus, Ele é conosco. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, Ele habita em nós. Jesus disse em Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a paz de Deus, ela excede qualquer tipo de ansiedade. E Davi vai dizer o seguinte: porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto. Então, esse levita também passou, mas esse samaritano compadeceu-se dele. Olha o 34. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos. Aqui, irmãos, a lição é essa aqui: que Deus se tornou homem para cuidar do homem ferido e machucado. Porque nós somos envenenados pela serpente, um veneno mortal.
Jesus Cristo veio e nos curou pela obra consumada do Calvário. Ele se compadeceu de mim e de você, tirou o nosso pecado, Ele cuidou de nós e cuida de nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Agora, a palavra fala assim: depois, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. O que seria essa hospedaria? Vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos colocar assim: a igreja, a casa de Deus, que é eu e você. Não esse templo aqui não é casa de Deus. Vamos lá na casa de Deus. Isso não é casa de Deus, nunca foi, nunca será. Isso aqui é o local onde a igreja se reúne. Igrejas são homens e mulheres que creram em Cristo, que é um lugar de reunião. Então levou para a hospedaria e falou o seguinte, versículo 35: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Olha o cuidado deste bom samaritano. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai dar as recompensas para aqueles que exercitam a prática da palavra, que amam, e quem ama serve os irmãos. Isso é maravilhoso. Então aí o Senhor Jesus volta para aquele homem, intérprete da lei, e diz assim: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui muitos irmãos pensam, porque já leram muitos livros e também já ouviram muitas ministrações, Jesus está falando, sabe o que Jesus está falando para esse intérprete da lei aqui? Reconhece como um falido, um caído. Procede como aquele caído, aí terá salvação para você. Porque ele não veio buscar pessoas que têm a mente cheia de Bíblia e vazia de realidade espiritual. Esse intérprete da lei tinha a mente cheia, ele sabia tudo, mas não tinha a praticidade da palavra. Irmão, se você saber toda a Bíblia, mas não tem prática, não tem valor nenhum para o Senhor. Você está enganando a si mesmo. Então começa com o amor, embora não dá para a gente pontuar todos os pontos da prática da palavra aqui, né? O outro ponto seria alegria, mas o nosso tempo aqui já está esgotado. Quem sabe, em outra oportunidade, podemos voltar sobre esse assunto, falar mais sobre a prática da palavra, porque o Senhor quer que nós sirvamos a Ele com alegria, que seria o segundo ponto. Está escrito lá no Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, será que de fato nós temos servindo ao Senhor com alegria? Servindo os nossos irmãos com alegria? Porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele veio a este mundo, Marcos 10, 45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E lá na glória, quando você adentrar os portais eternos, terá uma grande mesa. A palavra fala lá em Lucas capítulo 12, verso 37. A palavra fala assim, que este servo, com S maiúsculo, o Senhor Jesus, vai dar lugar para cada um de nós à mesa, e Ele mesmo vai nos servir. Irmãos, como que o nosso coração aguenta isso, irmãos? O próprio Senhor, na glória, vai nos dar lugar à mesa e Ele mesmo nos servirá. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmãos. Que o Espírito Santo conquiste e cative o nosso coração para Ele mesmo, para vivermos uma vida prática. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo de reflexão da Tua palavra. Venha revelar o Teu Filho em nós e formar o Teu Filho em nós, Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa essa comunidade. Pai, a Tua palavra diz que nisto o Senhor permitiria que fosse solicitado. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor multiplique numericamente o número desses irmãos aqui, Pai. E que se esses irmãos verdadeiramente amar uns aos outros, o Teu amor é um amor contagiante. Muitos irão ver que o Teu amor é manifestado nessa comunidade, Pai.
tantas vidas lá fora, Pai, que precisam de ouvir uma palavra de fé, palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra do Cristo crucificado. Oh, meu Pai, nos impulsiona a isso, porque o amor de Cristo nos impulsiona para frente. Por isso, Pai, obrigado por essa noite tão agradável. Continue falando aos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.